Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer esse pós-jogo aqui e eu estou tentando fazer uma análise da seguinte forma. A gente pode avaliar essa partida do São Paulo contra o Ceará de duas percepções diferentes. Ou a gente vai ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. O que seria o copo meio cheio? A gente foi jogar com um time misto, o nosso time do São Paulo misto, com os garotos da base, muitos jogadores ali questionáveis, como por exemplo o Igor Vinícius, que a gente já vai falar aqui também. E conseguimos um empate fora de casa nessas condições, diante de um adversário que estava diante de uma torcida que fez uma bela de uma festa. Aliás, parabéns para a torcida do Ceará, com uma bela festa que eles fizeram realmente no estádio. Ou a gente pode olhar o copo meio vazio, como se o São Paulo tivesse não digo uma obrigação de vencer, mas teve a possibilidade de vencer esse jogo com um lance após o empate do São Paulo com o Ian Francisco. O Luciano teve a chance de fazer o segundo gol e acabou perdendo, e a gente perdeu o ponto fora de casa. Eu tô tentando ser racional aqui. Por quê? O São Paulo, eu entendo hoje que o São Paulo tem um elenco que tem limitações técnicas. A gente sabe das limitações do time, a gente sabe que as peças que têm mais qualidade, eu estou falando de Lucas, Oscar, Arboleda, o Pablo Maia, estão fora nesse momento. Eu entendo que o São Paulo fez muita besteira a partir de diretoria, principalmente nos últimos anos, e por isso a gente não tem um técnico melhor, peças melhores para o time. E isso acaba afetando dentro de campo também, porque a gente sabe o quanto é importante uma boa organização fora de campo para a gente ter resultados dentro de campo. Isso equivale a diretoria séria, a trabalhos contínuos de treinadores e coisas do tipo, para que a gente consiga ter uma mínima organização no clube. Porque senão, todo ano entra ano e sai ano, a gente está trocando treinador, trocando peça, reclamando de diretoria. Vocês entendem que os problemas são sempre os mesmos no São Paulo? E todo ano a gente tenta repetir a mesma fórmula? Não vai dar certo, gente. É muito complicado. Esse jogo do Ceará de hoje, eu particularmente achei que seria possível o São Paulo ganhar após o empate que o Ian Francisco conseguiu. Aliás, a gente tomou um gol muito cedo logo no começo do jogo, com uma falha do Igor Vinícius, que eu não entendo como o Igor Vinícius ainda é jogador do São Paulo, sendo bem sincero. Bola nas costas dele, ele não conseguiu retomar o tempo da bola e o Rafael foi encoberto ali. Para mim, o Rafael não teve culpa no gol, tá? Ele tentou fechar o ângulo do jogador e o jogador do Ceará bateu a bola por cima. Para mim, o Rafael não teve culpa nesse gol. Foi o momento que a defesa do São Paulo dormiu, mas eu coloco nas contas do Igor Vinícius, que a gente sabe o quanto vem falhando no time do São Paulo. Não é à toa que perdeu posição, inclusive pro Ferrarese, que é um zagueiro que o Zubeldia improvisa como lateral. Por quê? Porque já perdeu a confiança no jogador. Eu acho o Zubeldia também um técnico muito limitado. Eu não acredito que a gente vai conseguir algo diferente do futebol apresentado, tá? Acredito que as vitórias que o São Paulo tem conseguido nesse ano de 2025 são graças a talentos individuais do elenco. Muitas foram na conta do Lucas. Hoje, por exemplo, esse empate eu coloco na conta do Ian Francisco, que o garoto é iluminado, teve sua primeira chance começando o jogo como titular da equipe principal e já fez o seu primeiro gol. Esse moleque, ele tem muito talento e eu queria muito que o Zubeldia desse mais chances para ele. Agora que o Caleri se machucou, é a hora de usar esse menino também. Não só o André Silva. O Ian Francisco precisa ter mais oportunidades para cada vez mais entrar e mostrar do que ele é capaz. Até porque se o São Paulo precisa realmente vender atletas no meio do ano, tem que vender por um valor alto. E não vai vender Luciano, não vai vender esses jogadores veteranos, galera. Vai vender Ian Francisco, vai vender Lucas Ferreira, vai vender o Matheus Alves, vai vender Mike, que para mim deveria ser titular no lugar do Igor Vinícius. Entende? Por que o Mike não tem chance no time principal e o Igor Vinícius, que a gente sabe que não dá certo, já tá há mais de anos no São Paulo e, cara, não vai dar certo isso. Não tem como. O São Paulo precisaria negociar esse jogador, cara.
tentar fazer algum negócio de ceder ele e pegar um jogador em troca, alguma coisa nesse sentido. Não dá pra gente ficar contando com o Igor Vinícius, porque vai ser isso, a gente vai se irritar todo o jogo que ele tiver em campo. Que mais que a gente pode falar do jogo de hoje? O Rian Francisco, para mim, foi o que aconteceu de melhor para o São Paulo no jogo de hoje contra o Ceará. O Rian Francisco, para mim, é um garoto que é muito talentoso. Ele aproveitou a oportunidade que teve, fez um gol. Poderia ter feito outro, mas chutou a bola fraco ali. O Lucas Ferreira, mais uma vez, fez uma excelente partida. Esse garoto é muito bom também. Hoje, infelizmente, o Matheus Alves, ele foi suspenso na última partida e não jogou. Por isso o Luciano estava em campo, o que para mim foi um erro. Eu poderia ter começado o jogo com o Rodriguinho, por exemplo, que é um jogador da função. O Luciano ali a gente sabe que não rende. Para mim o Luciano foi um dos piores hoje. Eu não vi o Luciano aparecer em campo. Aliás, vi uma vez, quando ele recebeu uma bola na frente da área e chutou a bola em cima do goleiro. É essas coisas que deixam a gente irritado com o Luciano. A gente fala, o Luciano tem sua importância, se ele jogar no ataque, ele é um jogador importante, mas cara, é esse tipo de coisa que não pode acontecer. O cara já está sendo questionado pela torcida, o cara já está sendo questionado se deve permanecer no São Paulo. Aí ele tem uma chance de matar um jogo fora de casa e faz isso, o torcedor vai reclamar mesmo, não tem como. Tomar água aqui, dá licença. O Zubeldia, que eu elogiei aqui no último pós-jogo, por exemplo, para mim, hoje ele fez o que dava para fazer com as peças que tinha disponíveis, porém ele continua com essa convicção de recuar o time. Acho que o São Paulo poderia ter tentado ganhar o jogo hoje. Tinha um garoto Luca ali no banco de reservas, poderia ter colocado no lugar do Cédric, por exemplo, que ele tirou o Ferreirinha no primeiro tempo, colocou o Cédric para jogar, manteve o Igor Vinícius em campo, sendo que ele poderia ter colocado o Cédric logo de começo, não colocaria o Igor Vinícius para jogar e colocaria o Luca no segundo tempo. Daria para tentar vencer esse jogo, mas a gente sabe as limitações do Zubeldia também, as teimosias dele, a gente já entende isso, mas a gente já sabe também que não irão trocar o treinador. O Belmonte da entrevista hoje falou que o Zubeldia vai permanecer, e eu acredito que permaneça mesmo, ainda mais agora que o Dorival Júnior fechou com o nosso rival, não tem uma sombra, porque a segunda opção, galera, se não for o Zubeldia, é o Fernando Diniz. Quem você prefere? Seja bem sincero, eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Eu não queria ver o Fernando Diniz aqui no São Paulo, sendo bem sincero, acho que não agregaria em nada para o São Paulo isso. Pode vir e queimar uma língua? Pode, mas eu não boto fé no trabalho do Fernando Diniz. Vamos para as notas aqui, galera. Rafael, para mim, sem culpa no gol, nota 7. O Igor Vinícius, para mim, o pior em campo do São Paulo, nota 0. Ferrarese e Sabino fizeram uma partida segura, nota 7 para ambos. E o Enzo Dias fez uma partida bem discreta, nota 6. O Bobadilha, uma partida, para mim, abaixo da média, nota 5. O Alisson fez uma partida na média, mas não teve nenhum lance genial do Alisson hoje, nota 6. O Luciano, para mim, um dos piores também, nota 2 para o Luciano, não jogou nada, ainda perdeu um gol que poderia ter dado a vitória para o São Paulo. O Lucas Ferreira, para mim, o melhor em campo do São Paulo, junto com o Rian Francisco, nota 8 para o Lucas Ferreira. Ferreirinha fez uma partida um pouco abaixo hoje, nota 7. E o Rian Francisco, para mim, pelo gol, nota 10, pela estreia, parabéns para o Rian Francisco, espero que entre novamente com o Zubeldia e faça mais gols, porque esse garoto tem muito talento e é uma joia rara no elenco do São Paulo. E para o Zubeldia, cara, a gente não tem muito o que falar, é nota 5 para o Zubeldia, porque eu acredito que a gente não vai ver coisas diferentes disso, sabe? Não vai ter muitas coisas diferentes no trabalho do Zubeldia. E, torcedor, a gente vai precisar apoiar, porque a diretoria já falou que vai ser o Zubeldia até o final do ano. E se não for o Zubeldia, meu medo é quem eles vão trazer, porque a princípio, se não é o Zubeldia, vai ser o Diniz, pelo que falam. Até por questões financeiras. Quem eu gostaria? Eu gostaria que o Crespo voltasse, mas eu acho muito difícil o Crespo voltar com a nossa atual diretoria. Então, entre o Zubeldia e a possibilidade do Diniz, eu prefiro que o Zubeldia fique até o final do ano, pelo menos. Até para concluir o contrato, a gente não ter mais uma multa de treinador para pagar. E aí a gente tem que saber que o nosso ano iria ser difícil mesmo, né, galera?
Eu acredito que o São Paulo não vai brigar para cair esse ano, tá? Acredito que o Campeonato Brasileiro, o São Paulo deve terminar em sétimo, sexto colocado, como foi o ano passado. Acredito sim que nas Copas pode ser que a gente vá longe, pode ser até que a gente ganhe, né? Copa a gente sabe que é muito incerto quem vai ganhar. Tem as probabilidades, mas por ser mata-mata, pode ser que a gente consiga chegar longe. E eu espero de verdade que a gente melhore no decorrer do ano, ainda mais com a volta de jogadores importantes como o Lucas e como o Oscar. O Lucas está de volta já semana que vem, muito provavelmente, tá? A gente vai ter um jogo agora contra o Náutico na terça-feira pela Copa do Brasil, primeiro jogo no Morumbi. Se você puder ir ao Morumbi, vá, torcedor, porque é muito importante a sua presença. O São Paulo precisa da gente. Essa que é a grande real. Porque se a gente não cuidar do São Paulo, esses caras dessa diretoria não vão cuidar, galera. Então, a gente tem que estar sempre presente e sempre de olho. Tanto nós aqui da mídia alternativa, quanto o torcedor que vai no estádio sempre, quanto o torcedor que mora longe e só consegue assistir do sofá, todo mundo tem que estar unido para o bem do São Paulo. Tem coisas que pode melhorar? Sempre tem. Sempre tem coisas que podem melhorar, galera, mas nosso ano não vai ser fácil. A verdade é essa, a gente vai tropeçar muitas vezes por conta de tanta besteira feita nos últimos anos. Se você ainda não é inscrito no canal Papo Tricolor, galera, colabore aí com a mídia alternativa do São Paulo, deixa aqui sua inscrição, deixa seu like, tá? É muito importante para a divulgação do vídeo. Caso apareça para você a opção Hypar, clica também, é de graça, ajuda que o conteúdo seja cada vez mais divulgado também aí para mais torcedores que ainda não conhecem nosso trabalho, pode ser que se inscreva aqui no canal. A gente está com a meta de atingirmos nossos primeiros 1000 inscritos até o final desse primeiro semestre. Então, se você não é inscrito e ficou até aqui até o momento, por favor, se inscreva no canal e colabore, beleza? Vamos que vamos São Paulo!